Qual o momento mais icônico de Ellen Ripley na franquia Alien? Eu perguntei aqui na aba comunidade do canal e vocês responderam alto e claro. Então, para todos vocês que ainda hoje, 38 anos depois do lançamento de Aliens o Resgate, ainda estão completamente obcecados e encantados com a cena de luta entre Ellen Ripley e a Rainha Alien, esse vídeo é para vocês. The coolest thing was to go to the first full-scale mock-up just to get an idea of the size of it, and that was done with the quickest techniques. E já indo direto para uma curiosidade completamente inesperada. Vocês sabiam que a primeira rainha que eles construíram para o filme era feita de sacos de lixo? Desde o momento que eles decidiram fazer com que a rainha fosse absolutamente gigante, a equipe que faz os efeitos práticos já sabia que ela não poderia ser um animatrônico, ou seja, um robô. Porque para cenas onde ela iria lutar contra a personagem Ellen Ripley, ela teria que ficar muito perto da atriz Sigourney Weaver, e qualquer erro na manipulação daquele bicho enorme poderia resultar em uma pessoa machucada ou até em morte. Tentando burlar essa dificuldade, o diretor James Cameron sugeriu que eles fizessem ela ser grande o suficiente para caber duas pessoas dentro dela como se fosse um traje. Então essas duas pessoas iriam fazer os movimentos dos braços. Até a equipe de efeitos práticos achou isso uma loucura, então eles fizeram um teste. Criaram rapidamente uma versão inicial dela apenas para entender o tamanho certo e o que seria possível de fazer com ela. Para isso, usaram braços mecânicos que haviam feito para um outro filme, e o resto foi feito com papelão coberto por sacos de lixo. Colocaram algumas pessoas para mover ela e mais um na frente para interagir e pronto. A rainha tinha nascido, mesmo que ela não se parecesse em nada com o que foi pro filme. Já gostou de saber disso? Então se prepara que até o final desse vídeo eu vou explodir a sua cabeça, mostrar para vocês como eles fizeram absolutamente tudo dessa cena icônica usando apenas efeitos práticos e nada de CGI. Eu sou a Aline Loxen e essa é a aula secreta onde te mostro o terror, como você nunca viu, mas sempre quis ver. Começando com essa que é uma das cenas mais memoráveis do cinema. Get away from her, you bitch! Você é fã de Alien ou de terror? Então se inscreve aqui no canal que tem vários vídeos toda semana cobrindo tudo que você quer saber sobre esses filmes. Eu sempre leio todos os comentários que deixam aqui do canal e tô sempre trazendo vídeos para responder a perguntas de vocês e para falar sobre os seus filmes favoritos. Aliás, já deixa aqui embaixo nos comentários, quando você assistiu Aliens o Resgate pela primeira vez, como foi assistir essa cena de embate entre a Ellen e a rainha? Eu quero saber o que vocês acham dessa cena antes de saber como ela foi criada, porque eu aposto que até o final desse vídeo você vai amar ainda mais esse momento. Quando esses testes iniciais foram feitos, eles ficaram mais confiantes de que um fantoche em tamanho real daquela rainha iria sim funcionar. Então eles criaram um boneco que a gente viu no filme, com 4,5 metros, movida por controles remotos, linhas, cordas e dublês. A sua cabeça era totalmente funcional, se movia para todos os lados, com 3 ou 4 pessoas manipulando ela por controles. Um cara ficava numa escada movendo a cauda da Alien usando uma linha de pesca. Dentro do traje haviam 2 pessoas para mover os seus braços de maneira mais coordenada. Mover as pernas, no entanto, era um pouco mais complicado. O Cameron relembra em entrevistas que naquela época a tecnologia para o CGI não era tão avançada. E eles não podiam fazer uma coisa que hoje em dia é super comum na maioria dos filmes: remover os cabos usando efeitos digitais. Hoje em dia você faz o seu ator voar e então no pós-produção você remove os cabos usando o computador. Mas naquela época eles tinham que fazer isso da maneira mais difícil: esconder os benditos cabos. Por isso, o diretor de Aliens o Resgate diz que tudo foi um grande jogo de esconde-esconde. Esconder os cabos ligados às pernas da rainha, que eram puxados por pessoas da equipe para fazer ela se mover, muita fumaça no set, luzes piscando, movimentos e ângulos precisos de câmera para fazer a rainha parecer mais viva e esconder os detalhes mecânicos. Ao gravar as cenas com a rainha, o que não mostrar era tão, se não ainda mais importante do que o que mostrar. A Sigourney Weaver conta que ela só viu a rainha quando ela já estava completamente pronta, e isso foi uma escolha da própria atriz. Não ver a rainha no seu processo de criação e montagem do fantoche ajudou ela a ver tudo de uma forma mais realista. E ela disse que ficou muito impactada na primeira vez que ela viu aquele monstrão de 4 metros de altura no set de filmagem. Isso permitiu que ela entrasse ainda mais na mente de Ellen Ripley e visse aquilo como algo real e ameaçador. Mas é claro que nem sempre dá pra fazer as cenas usando um bonecão gigante. Para algumas cenas era totalmente necessário uma versão menor em escala, tanto da rainha quanto do Power Loader que a Ripley usou como traje. Isso porque tanto a Alien quanto o traje no seu tamanho real eram pesados demais para fazer movimentos mais bruscos durante a luta. Para essas cenas usando a miniatura, então, eles usaram um estilo de animação chamado Go Motion, que é uma versão mais sofisticada do stop motion que a gente já conhece. Se eu entendi bem na minha pesquisa nada satisfatória sobre a diferença entre esses tipos de animação, a diferença é que, enquanto no stop motion eles tiram foto de cada movimento e depois juntam essas fotos para fazer parecer que elas se movem, no Go Motion eles gravam tudo enquanto vão mexendo os objetos devagarzinho e depois adicionam
adiciona um efeito que desfoca as cenas que tem movimento. Basicamente, um é foto e o outro é vídeo. Mas e aí? Você tá gostando de saber curiosidade sobre como essa cena maravilhosa foi feita? Então já deixa o seu like aqui embaixo, depois clique em hypar o vídeo, que isso ajuda muito o YouTube a recomendar ele pra mais fãs de Alien. E se eu não te convenci no começo desse vídeo a se inscrever no canal, espero que até agora você já esteja convencido. Agora vamos falar sobre o Power Loader que a Ellen Ripley usou pra poder lutar em pé de igualdade com uma alienígena enorme. Começo me desculpando porque eu não lembro qual termo eles usaram pra o nome dessa coisa em português, então eu vou ficar usando o termo em inglês mesmo. Sigourney Weaver treinou por vários dias. Durante o horário de almoço, ela ficava andando pra lá e pra cá usando esse traje, pra poder se acostumar mais com os movimentos. Além disso, na parte de trás, tinha um cara que ajudava ela a fazer os movimentos do braço, e esse treinamento ajudou eles a ficarem mais sincronizados. A cena final da batalha, onde o Power Loader cai e é destruído, foi feita usando a versão miniatura, e teve que ser refeita porque o Cameron não gostou do primeiro resultado. Então a equipe teve que correr pra grudar tudo com cola porque tava tudo arruinado. Aliás, nessa cena final, quando as portas se abrem pro espaço e a Ellen Ripley se prova ser a criatura mais forte da galáxia, ao conseguir se segurar apenas com seus braços enquanto uma alien de 4 metros estava agarrada na sua perna, dá pra ver lá atrás as estrelas. Mas você sabia que aquilo é, na verdade, pisca-pisca de Natal? Pois é, criatividade não faltava pra ninguém na equipe desse filme. Aquela cena onde a rainha sai da nave, surpreendendo todos que acreditavam que o filme já ia acabar com todos felizes pra sempre, foi gravada 100% em câmera, sem nenhum efeito digital. Aliás, isso segue pra maioria do que foi feito nessa parte do filme. Tá quente. Mas agora, uma cena que foi possivelmente uma das mais complicadas de serem feitas foi logo depois que Ellen Ripley consegue fugir entrando pela ventilação e a rainha tá perseguindo ela. Lembra que eu disse que o fantoche de 4 metros era pesado demais pra fazer movimentos bruscos? Então, era totalmente inviável colocá-la pra correr, por isso usaram a miniatura, que tem um pouco menos de 1 metro de altura, o que quer dizer que nada de pessoas dentro do traje e nem controles remotos pra controlar tudo. Todo mundo que trabalhou na produção do filme naquele dia diz que deu o maior trabalhão pra esconder todos os cabos que estavam conectados na rainha e que as pessoas da produção iam puxando pra fazer ela se mexer. Como eu disse, eles não poderiam remover esses cabos na pós-produção, então eles tinham que ter certeza absoluta que nenhum deles aparecia na câmera. Naquela cena que vem antes da luta, na verdade na cena que causa toda a batalha, quando Ellen Ripley trai o acordo que fez com a rainha e queima os ovos, Sigourney realmente estava atacando fogo nos fantoches criados pro cenário. Até hoje ela fica impressionada que deixaram ela fazer aquilo. Ah, e antes que vocês queiram me estrangular, eu sei que muita gente interpreta que foi a rainha quem traiu o acordo das duas primeiro, porque os ovos começam a se abrir, então o facehugger ia pular na Newt e na Ellen. Porém, a própria Sigourney Weaver interpreta que foi a Ellen quem traiu o acordo, porque ela não conseguiu deixar aqueles futuros assassinos livres e vivos. Ela diz que vê isso como se a Ripley tivesse dito: os meus filhos importam mais do que os seus, e ela gosta muito dessa visão porque deixa a rainha ainda mais justificada em ter ido atrás de vingança. E olha, felizmente todo esse trabalhão teve recompensa sim, porque Aliens: O Resgate foi indicado a 7 Oscars, mas só ganhou 2, e você pode apostar que um deles foi por melhores efeitos visuais. Porém, 38 anos já se passaram desde o lançamento de Aliens: O Resgate e muita coisa mudou desde então. O CGI e os efeitos digitais evoluíram muito, mas uma coisa que se manteve a mesma é que os criadores que fazem os filmes da franquia Alien são os nerds apaixonados por efeitos práticos. Por isso, ao fazer o recente Alien Romulus, o Fede Álvares, diretor e co-roteirista, fez questão de trazer para a equipe as pessoas que fizeram os efeitos práticos em Alien: O Oitavo Passageiro e Aliens: O Resgate de volta para a franquia para poderem criar os seus aliens aqui no mundo real. Se você quiser ver em detalhes como foram feitos os efeitos práticos em Alien Romulus, clica nesse vídeo aqui. Mas se você quiser entender um outro tipo de bastidores, aquele nosso da audiência, entender por que a gente gosta de assistir filmes de terror slasher, clica nesse outro vídeo aqui e eu te vejo lá.